Há 20 anos, eu não o via. E lá estava ele, parado no portão da minha casa, meu ex-marido rindo das minhas velhas galochas ao lado da porta, da tinta descascada nas janelas, rindo da minha pobreza gritante e desesperada. Ele se deleitava com seu triunfo, com seu terno caro, com sua força. Pensava que tinha vindo para saborear minha queda, para me esmagar com seu olhar presunçoso. Mas ele nem imaginava que sua sentença já estava a caminho, rugindo por aquela estrada de terra esburacada, em um carro preto brilhante. Tudo começou como tantas vezes acontece, com um gesto pequeno, quase imperceptível, que ocorreu apenas um dia antes. Para entender por que aquele riso logo ficaria preso em sua garganta, precisamos voltar 24 horas no tempo. Naquele dia recebi minha aposentadoria. A carteiro, com seu sorriso habitual, me entregou algumas notas amassadas. Contei-as com cuidado, sentindo com os dedos o quão finas e leves eram aquelas cédulas. Minha vida para o próximo mês. Mentalmente dividi aquela quantia modesta em montinhos ainda mais modestos. Isso para a conta de luz. Isso para os remédios para minhas juntas doentes. E isso, o menor de todos, para a comida. Daria para comprar arroz, batatas e, com sorte, um pouco de leite barato. Consertar o telhado com infiltração, que deixava uma mancha úmida no canto da sala, estava fora de questão. Com esses pensamentos, caminhei lentamente até a única mercearia do vilarejo, com a cabeça baixa para evitar os olhares de pena dos vizinhos. Eles ainda me lembravam como Ana Clara, a enfermeira-chefe respeitada. Agora eu era apenas Ana, uma mulher solitária em um casaco surrado, vivendo na velha casa dos meus pais. Na entrada da mercearia, no mural de avisos, vi uma foto. Um menino de uns 7 anos com olhos grandes e sérios. Miguel, filho da Catarina, da rua ao lado. Eu os conhecia. Catarina trabalhava em 2 empregos, acho que como faxineira e vendedora, e criava o filho sozinha. Abaixo da foto havia um texto impresso. Coletas urgentes para uma cirurgia cardíaca. O valor era tão alto que meus olhos escureceram. Astronômico, inalcançável. Lembrei-me de quando no último outono, Catarina, ao me encontrar no portão, me ofereceu uma cestinha de maçãs. Aceite, dona Ana Clara, disse ela tímida, sorrindo. Deu muito esse ano. Deve ser difícil para a senhora sozinha, aceitei para não a ofender. E agora, o filho dela precisava de ajuda. Entrei na mercearia, comprei um pão e um pacote de iogurte. Por dentro, tudo se apertava. Ao colocar as compras na mesa, vi uma urna de doações, com a mesma foto colada. Miguel, com seu olhar de adulto. Alguém jogara ali algumas moedas e um par de notas amassadas. Uma gota no oceano. Passei a noite inquieta, andando de um lado para o outro na casa fria. Olhava para minha aposentadoria sobre a mesa. Era meus remédios, minha luz, minha comida, minha vida. Mas, na outra balança, a vida de um menino. A decisão veio à noite. Sonhei com minha mãe. Ela apenas me olhou com seus olhos quentes e compreensivos, sem dizer nada. Acordei com uma leveza surpreendente no coração. Vesti-me, coloquei o dinheiro no bolso do velho casaco e saí. Estava escuro e silencioso. Sob a luz do único poste, cheguei à mercearia. A urna ainda estava lá. Olhei ao redor. Ninguém. Com dedos trêmulos de frio e emoção, tirei o dinheiro e o coloquei na fenda. Tudo, até a última nota, deixando apenas algumas moedas tilintando no bolso. Naquele momento não senti medo nem arrependimento. Apenas uma certeza profunda de que estava fazendo o certo. Na manhã seguinte, acordei com o vazio tilintando no bolso e na despensa. Tomei um copo d'água e fui para o quintal, ocupando as mãos com o trabalho para esquecer a fome. Arrancava ervas daninhas quando ouvi um som estranho para nossa rua, o ronco de pneus caros no cascalho. Endireitei-me limpando o suor da testa. No meu portão enferrujado, com uma dobradiça solta há anos, parou um SUV preto reluzente, tão brilhante que refletia meu vestido velho e os fios grisalhos do meu cabelo. A porta do motorista abriu lentamente. Meu coração parou. Congelei, incapaz de acreditar nos meus olhos. Um homem desceu. Meu ex-marido, Vitor. Fazia 20 anos. Uma vida inteira. Ele quase não mudou. Apenas o rosto estava mais duro, com rugas frias e calculistas nos cantos dos olhos. Dele vinha um perfume caro, cheiro de dinheiro.
um aroma sufocante no meu quintal, onde só se sentia o cheiro da terra e das maçãs. Ele fechou a porta do carro com um estalo alto como um tiro. Seu olhar passou pelo meu avental velho, pelas galochas gastas, e parou no meu rosto. E ele riu. Aquele riso que eu lembrava. Não alegre, mas dominador, humilhante. O riso de quem se acha superior. Ana, é você mesmo? Disse com um sorriso debochado. Nossa, como você ficou. Pensei que vivia como rainha na casa dos seus pais. Ele deu um passo no meu terreno e seus sapatos lustrosos pisaram meu canteiro de manjericão sem nem perceber. Seu olhar varreu tudo com desdém. O telhado apodrecido, a tinta descascada. Você deixou tudo ir abaixo, Ana. Completamente. Cada palavra era como um tapa. Ele caminhava pelo meu quintal como um avaliador, apontando com nojo para o barril enferrujado, para a cerca torta. Eu fiquei em silêncio, apenas olhando. Dentro de mim não havia dor nem raiva, apenas um vazio frio e ressonante. Aquele era um estranho, um homem que um dia jurou me amar, agora ali para se regozijar nas ruínas da minha vida. Por fim, após dar a volta na casa, ele parou diante de mim. O riso sumiu, substituído por uma expressão fria e entediada. Chega de sentimentalismo, disse. Vim por negócios. Como você deve ter ouvido, estou comprando todas as terras aqui. Vou construir um condomínio de luxo. Sua casa caindo aos pedaços é a última coisa que estraga a vista. Então vou te fazer um favor. Ele tirou uma carteira de couro do bolso do paletó. Te dou, digamos, 300 mil. Dá para alugar um quartinho na cidade e comprar macarrão barato por uns anos. Considere isso caridade em memória da nossa juventude. Ele me olhou, esperando lágrimas de gratidão. Talvez que eu caísse aos seus pés. Estava certo de que qualquer mulher na minha situação agarraria a oferta como um bote salva-vidas. Mas eu o encarei nos olhos e pela primeira vez permiti-me sorrir. Um sorriso cansado, amargo, mas que fez seu rosto hesitar por um instante. Esta casa não está à venda, Vitor, disse, calma, mas firme. Ele ficou atônito, pensando ter ouvido errado. O quê? Retrucou com raiva na voz. Você tá louca, Ana? Te ofereço um dinheiro que você nunca viu desde nosso divórcio. Quem vai te dar mais por esse lixo? Não é sobre dinheiro, respondi sem desviar o olhar. Apenas vá embora. Minha calma o enfureceu. Ele não estava acostumado a ser recusado, ainda mais por mim, uma mulher que ele julgava destruída. Por que você se agarra a esse lugar? Gritou. O que você esconde aqui? Um tesouro? Os segredos do seu falecido pai? Suas palavras venenosas pairaram no ar, acertando-me como um golpe, e me levaram de volta, 20 anos atrás. Estava no nosso antigo apartamento, banhado por uma luz fria, quando Vitor, de pé junto à janela, mãos nos bolsos de uma calça cara, jogou palavras cortantes sem me olhar. Ana, preciso de um herdeiro, um filho. Você é vazia, bonita, mas uma casca vazia. Não me serve. Ele saiu, me deixando com o eco de vazia cravado na pele, descartada por não lhe dar o que queria. 3 meses depois, uma enfermeira ligou, voz cansada, pedindo que eu fosse a um hospital ver uma paciente chamada Vera, em estado grave, que implorava pela minha presença. Não a conhecia, mas fui. Encontrei uma jovem, quase menina, com olhos fundos, que com esforço me contou. Foi amante de Vitor, acreditou em promessas de amor, mas grávida foi abandonada por ele, que sumiu sem deixar rastro. Meu filhinho Caio está na ala infantil. Não o deixe ir para um orfanato. Vitor nunca o reconhecerá. Pediu antes de morrer 2 dias depois. No enterro, só eu e 2 funcionários do hospital. Na ala infantil, entregaram-me um bebê chorando, com traços que doíam de tão familiares. Era Vitor, o herdeiro que ele tanto quis, agora abandonado. Naquela noite, em meu apartamento confortável, olhei minha vida organizada, meu emprego no hospital, meus planos de viagem, e então, o bebê dormindo na cadeirinha. A ironia era cruel. Eu, a vazia, segurava o filho dele. Decidi criá-lo, não por Vitor ou vingança, mas por Vera e por aquele menino. Vendi tudo, apartamento, carro, joias da minha mãe. Pedi demissão. Inventei uma história sobre cuidar de uma parente doente e cortei todos os laços.
Com uma mala e Caio nos braços, cheguei à casa abandonada dos meus pais. Esse foi o preço do meu silêncio, meu sacrifício, meu tesouro. O ronco do motor me arrancou das lembranças. Estremeci. Vitor, vermelho de raiva, bateu a porta do SUV com força. A janela desceu. "Você vai se arrepender, Ana", gritou. "Vou te expulsar daqui. Vou comprar tudo ao redor, erguer uma cerca de 3 metros e você vai viver na sombra do meu sucesso, na sua pocilga fedorenta. Você ainda vai rastejar até mim." O carro arrancou com um guincho, levantando uma nuvem de poeira. Fiquei olhando até ele sumir na curva. No silêncio que veio, não senti medo, mas um estranho alívio frio. Ele achava que me assustara. Achava que partira como vencedor. Mas a tempestade ainda nem havia começado. A poeira dos pneus assentava lentamente sobre as folhas de bardana à beira da estrada. Fui até o alpendre e sentei nos degraus gastos pelo tempo. Defendi esta casa, mas não eram as tábuas podres ou o telhado de zinco que eu protegia. Protegia as memórias, a vida que construí sobre os destroços da minha própria. A vida do meu menino, Caio. As lembranças vieram como um filme antigo. Ele, bebê, nos meus braços em noites insones, seu respirar suave sendo a única música nesta casa vazia. Seus primeiros passos neste quintal, caindo nos meus braços com risadas que encheram estas paredes velhas de sentido, afastando os fantasmas do passado. Aos vizinhos disse que ele era filho de uma prima falecida, um órfão que adotei. Eles tiveram pena, balançaram a cabeça, mas não se intrometeram. Assim vivemos, uma pequena ilha desconhecida no mundo. Os anos voaram. Caio cresceu inteligente, perspicaz, talvez até demais. E aos 15 anos, fez a pergunta que eu mais temia. Estávamos na cozinha, ele fazendo lição, eu remendando sua camisa. "Mãe", disse, sem erguer os olhos do caderno, "fala do meu pai." Estremeci, e a agulha furou meu dedo. Repeti a história ensaiada sobre um piloto de testes heróico que morreu salvando uma cidade. Falei e ele ouviu em silêncio, até que me olhou com olhos sérios, idênticos aos de Vitor. "Por que não temos nenhuma foto dele? Nenhuma coisa, nenhuma carta?" Naquela noite, não soube responder. Disse que tudo queimara em um incêndio. Ele assentiu, mas vi que não acreditou. Desde então, uma rachadura fina se formou entre nós. Ele ainda me amava, mas havia algo novo em seu olhar. Uma espera. Ele queria a verdade, e eu calei. Calei quando ele terminou a escola com louvor. Calei quando trouxe a carta de aprovação para a Faculdade de Direito na capital. Chorei de orgulho e pavor. Sabia que a mensalidade custava uma fortuna que eu não tinha. Naquela noite, tirei do esconderijo o último elo com minha vida passada. Os brincos de safira da minha mãe. No dia seguinte, vendi-os sem negociar. O dinheiro pagou o primeiro ano. Depois, arrumei um segundo emprego. De dia, lavava o chão na prefeitura. À noite, pratos em um restaurante de beira de estrada. Chegava em casa ao amanhecer exausta. Dormia 3 ou 4 horas e voltava ao trabalho. Caio não sabia. Menti que minha aposentadoria aumentara, que encontrara um bico em casa. Ele acreditava, ou fingia acreditar. Agora, sentada no alpendre, senti, pela primeira vez em anos, algo como paz. Vitor se foi. Caio cresceu, tornou-se alguém. Ele viria me visitar em breve. Eu contaria tudo, prometi a mim mesma. Meu sacrifício não foi em vão. O sol se punha atrás das velhas macieiras, tingindo o céu de um rosa suave. Naquela calma, por um instante, senti que vencera, que o pior ficara para trás, e que agora só me restava o descanso merecido. Como eu estava enganada. A brisa noturna envolvia o quintal quando entrei, acendi a lâmpada fraca da cozinha e peguei um copo d'água. Mãos trêmulas, mas coração calmo, sentindo-me uma fortaleza por defender meu pequeno mundo. A mesa onde Caio riscava suas primeiras letras, as cortinas desbotadas escolhidas com minha mãe. Estava quase feliz quando o telefone tocou, mostrando filho. Atendi, esperando sua voz alegre, mas era fria, formal. "Olá, mãe. Chego depois de amanhã. Precisamos conversar, sério. Sobre meu passado, sobre meu pai." O chão sumiu. Ele sabia. 20 anos de segredos desmoronaram. "Tô te ouvindo", murmurei, sem ar. "Não venho sozinho", disse ele,
e desligou. Desabei no banco, meu mundo ameaçado pelo próprio filho, que viria me confrontar pela mentira que guardei por amor. Como explicaria? Ele não perdoaria. Um toque na porta me assustou. Era Catarina, mãe do Miguel, trazendo uma torta de maçã, olhos brilhando de gratidão por um doador anônimo que pagou a cirurgia do filho. Ela me abraçou, mas eu, distante, via apenas os olhos acusadores de Caio. Quando ela se foi, o cheiro da torta encheu a cozinha de aconchego, mas eu só pensava, não venho sozinho. Quem ele traria? Uma noiva, para conhecer a mãe mentirosa? Um assistente social? Ou pior, o pai, que riu de mim, vindo junto para me julgar? Os 2 dias até sua chegada foram uma tortura sem fim. Não dormi. Mal comi, apenas vagava pela casa e pelo quintal, sobressaltando-me a cada som. Não sabia o que se passava na alma do meu filho, quais pensamentos fervilhavam em sua cabeça. Mas, para entender a tempestade que se aproximava, era preciso deixar minha casa e viajar centenas de quilômetros, até um arranha-céu de vidro e concreto, onde, em um escritório com uma mesa de madeira escura, estava sentado um jovem e brilhante advogado, Caio André. A história do pai piloto heróico que contei na infância há muito se tornara uma fábula para ele. Com sua formação jurídica, ele aprendera a enxergar inconsistências, a valorizar fatos, não palavras bonitas. E na sua própria história, não havia fatos. Era um buraco negro no centro de sua vida. Quanto mais sucesso alcançava, mais aquele vazio o sugava. Ele me amava, sua mãe, acima de tudo, mas sentia que meu amor escondia um grande segredo e decidiu que tinha direito de saber. 6 meses atrás, entrou no escritório do melhor detetive particular da capital. Um homem idoso, de cabelos grisalhos e olhos perspicazes. Caio colocou um maço de dinheiro na mesa e contou o que sabia, ou melhor, o que não sabia. Só tinha meu nome e sua data de nascimento. Quero saber quem sou, disse firme. Quem é minha mãe biológica? E meu pai? O detetive trabalhou com calma, mas com método. 1 mês depois encontrou a primeira pista, um registro de um recém-nascido abandonado pela mãe no hospital onde eu trabalhava. O registro era falso, mas ele localizou uma antiga faxineira que, por uma garrafa de conhaque caro, lembrou de uma enfermeira jovem, Ana, que se demitiu e foi embora levando um sobrinho órfão. A pista seguiu. 2 meses depois, o detetive trouxe a Caio uma foto amarelada de uma mulher jovem e exausta. Vera, sua mãe biológica. Ele descobriu que ela morreu no hospital após complicações no parto sozinha, sem ninguém que a chorasse. Depois, o detetive investigou o passado dela. A trilha levou a um jovem empresário iniciante que alugava um apartamento para Vera, um homem que sumiu meses antes do parto, Vitor. O golpe final veio na semana passada. O detetive colocou uma pasta na mesa. Nela, tudo: certidão de óbito de Vera, provas de sua relação com Vitor e, o principal, um teste de DNA feito às escondidas, com uma amostra tirada de um restaurante onde Vitor almoçava. Compatibilidade de 99,9%. Havia também a biografia de Vitor, fotos, sua mansão, sua jovem esposa, suas 2 filhas, a lista de suas empresas, artigos em revistas de negócios. Caio olhava a foto de um homem sorridente e confiante, seu pai, e sentia o gelo crescer dentro de si. Não era só um estranho. Era o homem que deixou sua mãe morrer na solidão e na miséria, que trocou o próprio filho por carreira e riqueza. E então, tudo fez sentido. Por que vivíamos tão pobres? Para onde ia o dinheiro da minha mãe? Por que ela trabalhava em 2 empregos enquanto ele estudava? Por que vendeu tudo o que tinha? Toda a vida dela foi um sacrifício por ele. E ele, seu único filho, nunca soube. O amor pela mãe e o ódio pelo pai se fundiram em um desejo ardente de justiça. Ele olhou a foto de Vitor e seus olhos não tinham mais perguntas. Tinham uma sentença. Enquanto isso, eu estava na minha velha casa, segurando ervas secas, rezando para que meu filho me perdoasse pela mentira. Esperava seu julgamento sem saber que o julgamento já acontecera. E a sentença não era para mim. O dia da chegada dele foi cinzento, como minha alma. Desde cedo, eu estava inquieta.
Assei a torta de repolho, mais por desespero que por alegria. Uma última tentativa de recuperar meu Caio, o menino carinhoso que conhecia. Limpei a casa, embora já estivesse impecável, mexendo nas coisas só para ocupar as mãos. Olhava a estrada o tempo todo. Cada carro que passava fazia meu coração disparar. O meio-dia virou tarde. Já achava que ele não viria, que não conseguira encarar a mãe mentirosa. Então, ouvi o ronco odioso de um motor. Não era Caio. O SUV preto de Vitor parou no meu portão. Gelei. Ele não veio sozinho. Ao seu lado desceu um homem escorregadio de terno gasto e pasta na mão. Um advogado. Vitor, sem dizer nada, empurrou o portão e veio até mim. Não ria mais. Seu rosto era pura raiva. "E aí, mendiga, decidiu?" sibilou, parando a um passo de mim. "Acabou minha paciência. Este é meu advogado. Vamos fazer um laudo dizendo que sua casa está caindo e é um risco. Depois, pelo tribunal, te expulso daqui como uma cadela sarnenta. Não vai ganhar nada. Entendeu?" O advogado, assentindo, já abria sua pasta. Olhei para eles e, pela primeira vez, senti um medo pegajoso. Estava sozinha contra eles, seu dinheiro, sua arrogância. Recuei até a porta, como um animal acuado. "Saiam", sussurrei. "Saiam da minha terra." "Já não é sua, é quase minha", berrou Vitor avançando. Nesse momento, outra máquina apareceu na estrada. Um sedã preto longo, polido como um espelho, movendo-se silenciosamente com uma força contida. Parou atrás do SUV, bloqueando a saída. Vitor e seu advogado pararam e se viraram. A porta traseira do sedã abriu. Caio desceu. Soltei um suspiro. Ele estava em um terno cinza impecável, camisa cara, gravata elegante. Parecia mais velho, sério, como alguém saído de uma capa de revista de negócios. Fechou a porta e, sem olhar para Vitor, veio direto até mim, passando pelo pai como se ele fosse invisível. Parou diante de mim, olhou nos meus olhos marejados, e seu olhar tinha tanto carinho que minhas pernas fraquejaram. "Olá, mãe", disse, baixo, e me abraçou forte como na infância. Afundei o rosto em seu ombro, sentindo seu cheiro familiar, e chorei. Lágrimas de medo, desespero e alívio. Vitor e seu advogado, paralisados, observavam. Caio acariciou meus cabelos. "Tô aqui", sussurrou. "Tá tudo bem. Ninguém vai te machucar mais." Acreditei que estava salva. Meu filho, meu protetor, estava ali. Caio apertou meus ombros. Depois se virou para Vitor. Seu rosto mudou. Todo o carinho sumiu. Para Vitor, ele era um estranho frio e implacável. Vitor se recuperou do choque, avaliou o terno caro de Caio e riu com desdém. "E quem é esse?" perguntou, se dirigindo a mim. "Arrumei um ricaço para te bancar, velha. Quer me assustar com ele?" Não terminou. Caio deu um passo à frente, sem erguer a voz, sem gestos bruscos, mas o ar ficou pesado. "Permita-me me apresentar", disse com um tom gelado que me arrepiou. "Caio André, advogado, e você, Vitor Pedro, é meu pai biológico." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Até o vento parou nas macieiras. O advogado de Vitor deixou a pasta cair. Vitor encarava Caio, seu rosto mudando de cor. Incredulidade, confusão, medo e, por fim, um lampejo de compreensão. "Que história é essa?" gaguejou. "Que filho? Nunca te vi e eu te estudei", respondeu Caio, calmo. "Nos últimos 6 meses. Fotos, documentos. Quer a lista? Resultados de DNA feitos há 3 semanas. Depoimentos de testemunhas da sua relação com minha falecida mãe, Vera. Documentos financeiros." Vitor ficou branco como cera. Olhava para Caio, para mim, e seu mundo de dinheiro e poder ruía. Eu estava paralisada de terror. Não era a conversa que eu temia. Era pior. Não era uma conversa entre pai e filho. Era um interrogatório, um julgamento. "Filho, não, por favor", sussurrei, dando um passo. Ele pegou minha mão sem tirar os olhos de Vitor. "Mãe, espera. Isso é necessário." Ele voltou-se para ele. "Acha que vim pedir dinheiro? Reconhecimento? Engano seu. Vim te notificar. Ontem, dei entrada em um processo no tribunal da cidade. Cada palavra era um golpe. Um processo por pensão alimentícia de 26 anos com correção e multas.
Um por abandono intencional de mãe e filho, outro por danos morais pela vida que você tirou dela. Já enviei ofícios à Receita Federal e aos seus parceiros de negócios, avisando que seus bens serão bloqueados como medida cautelar. Ele deu um passo adiante e Vitor parecia não respirar. Você veio tirar dela o último que resta a esta casa. Eu vim tirar tudo de você. Você construiu seu império e eu vou destruí-lo, pedra por pedra. Ele parou e suas palavras finais soaram como uma sentença. Ela me deu a vida enquanto você contava seus lucros. Ela me deu tudo enquanto você comprava carros caros. Ela me criou na miséria que você causou e você vai pagar por isso. Vitor estava atônito. Sua arrogância desmoronou como ouro falso. Ele olhava para Caio, para mim, e via não sua vítima, mas o arquiteto de sua ruína. Sua derrota silenciosa de 20 anos. Não disse uma palavra. Estava destruído. Do carro de Caio, saiu um jovem assistente com um laptop e uma impressora portátil. Ele espalhou documentos no capô. Este é um acordo extrajudicial, disse Caio sem emoção. Você passa esta casa e o terreno para o nome de Ana Clara. Transfere uma quantia para garantir o sustento dela pelo resto da vida. E, o mais importante, ele avançou, sua voz dura como aço. Você cria um fundo de caridade em nome de Vera Siqueira, minha mãe, com 50% dos seus ativos. O fundo ajudaria mães solteiras como ela. Era um golpe brilhante e cruel. Não só tomava seu dinheiro, mas o obrigava a carregar, pelo resto da vida, o peso do pecado que tentou esquecer. Forçava-o a eternizar o nome da mulher que apagou de sua história. Vitor, sem erguer os olhos, assinou os papéis com mãos trêmulas. Seu advogado, pálido e inútil, apenas olhava. Quando terminou, Vitor, sem se despedir, cambaleou até o SUV e partiu, de predador a um velho assustado. Os 2 carros de Caio o seguiram, deixando silêncio e o cheiro de asfalto quente. Ficamos sós, eu e meu filho, no quintal que de repente parecia imenso e vazio. Olhei para Caio, seu perfil rígido, e não o reconhecia. Meu menino gentil se tornara um justiceiro frio. Meu coração se partia de amor e pavor. Por quê? Perguntei com a voz falhando. Por que tanta crueldade, filho? Ele se virou lentamente. A máscara de gelo em seu rosto rachou. Seus ombros caíram, e seus olhos, tão frios antes, marejaram. Não era mais o advogado implacável. Era meu Caio, o menino de 15 anos que buscava a verdade. Mãe, disse com a voz embargada. Quando soube de tudo, entendi que não deveria ter nascido. Era um erro, um estorvo, lixo jogado na beira da estrada. Ele decidiu isso. Mas você, não lágrimas rolaram por seu rosto. Ele pegou minhas mãos. Você me acolheu. Deu tudo de si. Cada centavo, cada minuto, cada batida do seu coração. Viveu na miséria para que eu fosse quem sou. Isso não é crueldade, mãe. É a conta. A conta pela sua juventude, pela sua dor, pelas noites sem dormir, pelas lágrimas da minha mãe Vera. Ele parou, engolindo soluços. Quando vi os milhões dele e as mansões, entendi uma coisa simples. Tudo isso é pó. Não vale nada. Meu único legado verdadeiro é você. Seu amor, seu sacrifício. E esse legado tem um preço que ele nunca poderá pagar. Ele me abraçou. E dessa vez, não havia força de protetor. Havia a dor de um menino que encontrou o pai só para destruí-lo. Acariciei seus cabelos, onde já despontava o primeiro grisalho, e sussurrei palavras de consolo, como fazia quando ele ralava os joelhos. O sol se punha. Olhei para minha casa. Não era mais um símbolo de pobreza ou solidão. Era testemunha de um grande sacrifício e de uma vingança terrível. Entendi que minha vida quieta criara não só um bom homem, mas uma arma de justiça. Eu, uma mulher simples, tão assustada com qualquer barulho, causei uma tempestade ensurdecedora. E teria que viver até o fim com o eco dessa tempestade no meu coração.